Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Tá? Ajeitando aqui a camisa que tá um pouco de frio aqui na nossa cidade, né? A chuva, o inverno chegou muito mais rápido. Antes de continuar esse vídeo, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação. Compartilhe o vídeo lá no grupo lá, pessoal e tal. Vamos lá, né, compartilhar. Esse aqui é um canal onde a lógica, o logos, né, e a racionalidade tentam predominar. Né? E se você quiser ajudar o canal financeiramente, eu agradeço muito a todos. robsonrmt@gmail.com robsonrmt@gmail.com Eu vou tentar aqui colocar umas imagens para a gente, tá? Algumas eu vou tirar do centro de referência, para que a gente possa então dar aqui uma introdução. Né? Nós estamos fazendo esse estudo aqui, né, gente? Todo mundo sabe. O despertar do conhecimento. Nós já vamos aí para o sexto vídeo, alguma coisa assim, né? E aí você que quiser também, olha, aproveite para gravar aqui o Pix, tá? Você pode parar o vídeo e tá ok, anotar, certo? Então nós estamos no despertar do conhecimento, ok? Pessoal, esses dias agora eu teve uma conversa muito legal com um irmão que se comunicou comigo com no Zap, e ele conversou comigo a respeito dos experiências, acontecimentos, dos sumérios, dos gnósticos, da Sofia. E ele fez um comentário a respeito da Sofia, dizendo que a Sofia, de uma certa maneira, ela é a grande culpada por todas essas situações, né? Olha, dependendo do ponto de vista, nós vamos estudar inclusive isso agora, a gente precisa entender algumas coisas. Esses seres que os gnósticos chamavam de aeões, tá? Que agora muita gente acha que são anjos, etc. Eles eram seres, ou são seres, que eu tenho que concordar com ele, com a afirmação de que eles são, tirando as tecnologias dele, tirando tudo, eles são até menos que os humanos. Porque parece que, se você olhar a história dos mitos e entenda, quando o pessoal classifica o de mito, é porque eles querem desprestigiar, dizer que aquilo é um mito, é uma lenda, é um folclore, que aquilo não existiu, foi uma forma de falar. Então, você está entendendo, né? Mas se você olhar os mitos
lá dos gregos, você vai ver que é uma luta, é deuses matando deuses, é deuses engravidando mulheres na terra, é pai que mata filho, né? Se você for no cerne da história, por exemplo, o pai dos deuses era Urano. Urano com Gaia, a Terra. Tá? E ele era descrito como pai, um velho já de barba e tudo, e que ele era o progenitor de todos os deuses. Né? E ele vinha, se encontrava com a Gaia, que era a Terra. Então, portanto, céu e terra se juntavam, copulavam e geravam aquilo que foi chamado pelos gregos de titãs. E daí depois, um dia, a Gaia resolveu pedir para um dos seus filhos, né, para que tirassem o órgão genital do Urano. E quem fez isso? O Cronos. Depois, se você pega a mitologia egípcia, você vai ver a briga que tinha lá desses deuses. Se matavam. Coisa terrível. Pega o mito da Suméria, a mesma coisa. Tem morte, tem traição, tem deuses vindo acasalar com humanas e uma série de situações. Tá? E os mitos romanos muito parecidos e assim por diante. Então você observa que esses seres, eles podem ser tudo menos Deus, no sentido da palavra. Até mesmo na Bíblia, o Javé da Bíblia é profundamente um matador de pessoas, um genocida. Ok? Então toda essa gama de seres que eram chamados por deuses, na verdade eram seres completamente em processo de desequilíbrio. Eles se matavam a toda hora, tomavam o poder do outro, assim por diante. Então, quando os gnósticos falavam a respeito da história da Sofia, gente, eles não estavam contando um mito. Eles estavam contando uma história arquétipica, para demonstrar e fazer uma interpretação daquilo que estava se desenhando naquele momento. A religião cristã dentro da cultura judaico-cristã. Então é isso que a gente vai procurar entender agora. Sofia não é menos, não é nem essa palavra, está errado, desculpa, corrigindo. Não é menos, não existe a palavra menos. Não é menos deusa por causa de alguns acontecimentos, como você não é menos humano pelos seus erros e pelas suas falhas. Então vamos lá. Vou baixar aqui. E vamos tomar aqui um princípio. Então vamos lá. A descida de Sofia. Então eu vou aproveitar, Ao reconciliar a doutrina da natureza pneumática de Sofia,
tá? Então a Sofia ela tem uma natureza pneumática. O que é a pneumática? Espiritual, tá? Com a morada que lhe foi atribuída de acordo com Provérbios, tá? Provérbios da Bíblia. No reino do meio, e assim fora do reino superior da luz, foi visualizada uma descida de Sofia do seu reino celestial, o pleroma, no vazio. Tá? No vazio, que é o kenoma abaixo dele. Ok? Então vamos lá. Deixa eu tentar aqui encontrar. Vamos encontrar alguma coisa aqui para mostrar a vocês. Tá? Então, a Sofia, olha aqui, ó. A Sofia, ela vai, eu vou botar aqui, melhor aqui, ou aqui, né? O reino da escuridão. A Sofia, ela sai, exatamente, essa estrelinha escura aqui, ó, é a Sofia, né? Quando ela pare a este ser chamado Yaldabaoth, tá? Aqui é colocar segundo, né? Chefe e governador ou demiurgo, tá aqui, certo? Ele nomeou 365 governadores, quer dizer, um para cada dia da semana. Tá? Então, aqui foi o segundo ato, né? O terceiro ato foi a criação de Adão e Eva. Terceiro ato aqui, ó. O reino da escuridão. Ok? Aí surgem Sete, Caim e Abel. Sete era considerado os gnósticos e Caim os não gnósticos. Okay? Veja que há uma interpretação. Você vai entender isso aqui perfeitamente quando a gente olha a outra ideia disso, dessa mesma, tá? Dessa mesma visão aqui, ok? Você vai entender aqui, ó. Tá vendo? Esse é o mesmo, tá? Aquela parte que nós estávamos vendo, tá? Então, olha aqui, ó. Pleroma, tá? Primeiro ato, primeiro princípio, segundo princípio, que é, ok? Aí gera-se aqui os 10 éons, o Logos, terceiro princípio, tá? E o primeiro pensamento, segundo pensamento, do Bitos, do Pai. Esses três são quem? São os luminares, tá? Então eles aqui são responsáveis pelos aeões. Quem são esses aeões? Aí, então você está vendo a parte de cima do pleroma. O que é que acontece? A Sofia ela desce daqui, né? E acontece exatamente todo esse processo aqui, ó. Tá? Acontece esse processo aqui. A questão, e aí nós vamos observar um negócio aqui também, né? Só que eu não consegui encontrar, mas assim, o que eu quero mostrar para vocês é que essa saída da Sofia aqui do reino fractal, quando ela cai aqui no espaço chamado kenoma, ela cria um impacto. A queda dela gera um impacto
E você precisa entender isso, porque é ela que vai criar a substância e a essência das coisas, mas não é ela que vai criar o nosso reino material. Quem faz isso é o demiurgo. Ok? A Sofia, ela sabe que cometeu um erro. Por quê? Porque ela deu origem, diríamos assim, a um ser que, por sua vez, vai dar origem a um povo que vai ser exatamente o povo que está aí dominando o mundo. Ok? Então, é preciso a gente entender esses aspectos, tá? Então, ela aqui gera esse ser, chamado Yaldabaoth, que é o Javé, o Jeová, o Alá, o Brahma, a mesma figura. Ele, por sua vez, cria os arcontes, tá? Ele cria 7 para dominar as 7 esferas, e ele cria 365 anjos para cada dia da semana. E cria mais 7 arcontes para, tá? Governar as esferas, tá? As esferas, diremos assim, as esferas inferiores, ok? Dito isso, bora continuar aqui. Então, olha, ela cai no Kenoma, que é o vazio abaixo dele. Abaixo do quê? Abaixo do pleroma. O conceito era de uma apreensão ou roubo de luz, de uma explosão e difusão de luz de orvalho no Kenoma, ocasionada por um movimento vivificante no mundo superior. Mas visto que a luz trazida para as trevas deste mundo inferior foi pensada e descrita como envolvida em sofrimento, tá? Porque esse sofrimento deve ser considerado um castigo, tá? Essa interferência foi ainda auxiliada pela noção platônica de uma queda espiritual. Então, a Sofia, em tese, gente, ela é ela que vai ela que vai fazer acontecer isso aqui, ó. Ok? Vamos lá. Ela. Quem é que causa essa explosão aqui? Que eles chamam de Big Bang. Big Bang. Né? Quem é que faz isso acontecer? A Sofia. O Yaldabaoth, ele vai aí o Yaldabaoth, utilizando da matéria, tá? Ele cria o universo material e alguns acreditam que o universo antimaterial. Então, isso a nível de universo, tá? Vocês sabem que o John Lambilage não, ele aborda esse aspecto aqui muito mais naquela visão, tá? Que eu já mostrei aqui para vocês, ok? Que é essa visão aqui, tá? Que é essa visão aqui, ok? Então ele acredita que isso aconteceu, né? O pleroma é o centro galáctico, tá? E é da onde a Sofia saiu, e ela, ao sair daqui do mundo da luz, ela cria um impacto gerando a matéria e a antimatéria, ok? E é essa matéria informe, vazia, tá?
que o demiurgo vai utilizar para fazer o sistema solar aonde nós estamos aprisionados, ok? Então preste atenção nisso. Agora nós vamos entender outro aspecto, tá? Mas antes eu vou aqui, que eu vou mostrar algo interessante para vocês. Tá? A Sofia, tá? Ela foi também conhecida como isso aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Ela foi conhecida como proneikos ou lasciva. No sistema gnóstico descrito por Irineu, ele não era gnóstico, ele descreveu como era que os gnósticos pensavam. Por Irineu, contra as heresias, o nome proneikos, por várias vezes, substitui o de Sofia na história. O nome proneikos é dado a Sofia no relato do sistema irmão borborita, apresentado no capítulo anterior do mesmo livro de Irineu. Celso, né, que aparenta ter tido contato com algumas obras ofitas, que é uma escola gnóstica, também mostra, tá, familiaridade com o nome proneikos, tá? Um nome que Orígenes reconhece como sendo valentiniano. Então ele diz, olha, esse nome proneikos é um nome valentiniano. Que esse nome, ofita, tenha realmente sido adotado pelos valentinianos e evidenciado por sua ocorrência num fragmento valentiniano preservado por Epifânio, ele também introduz proneikos como um termo técnico no sistema dos simonianos, tá? Que são outros. Os simonianos são também outra escola gnóstica, que ele descreve como um estado sob o comando dos Nicolaitas, que também era, naquela época, um grupo, tá? Assim como os ofitas eram também gnósticos. Tá? Nem Irineu, nem Orígenes indicam saber algo sobre o significado desta palavra. Não temos nenhuma informação melhor sobre o assunto, exceto a conjectura de Epifânio. Ele afirma que a palavra significa impúdica ou lascívia. Está aqui, ó. Então, você vai perguntar assim, Robson, por que chamavam a Sofia de impúdica e lascívia? Porque, segundo os valentinianos, a Sofia, ela queria gerar, né? Ela queria ter, né? Ela queria emanar, mas queria fazer isso só. Vocês estão entendendo? É uma espécie de lascívia, desejo, né? Um certo quê de desejo sexual. Então, esse desejo dela é que faz com que ela saia do pleroma, gere o Ialdabaoth, crie toda a substância da matéria, gere o Ialdabaoth, esconda ele, porque essa geração dela foi uma geração individual só. Ela não teve a participação da contraparte dela. Quem é a contraparte dela? O Cristo. Aí você vai entender que quando eles contam essa história, o que é que ocorre? Preste bem atenção. Liguem os fatos. Quando eles contam essa história, o cristianismo estava ali surgindo. Qual é a ideia que eles estavam transmitindo aos cristãos gnósticos?
de que quando Cristo veio à Terra, ele veio resgatar quem? A Sofia. Em termos técnicos, lasciva, aproneikos, poderia indicar prostituta. Você está entendendo? E quando nós olhamos a cena do Evangelho, tá? Em que Jesus se abaixa e começa a escrever no chão, na terra, ok? Diante daquela mulher fragada em adultério, o que é que Jesus faz? Jesus defende ela, levanta ela e diz para ela: mulher, cadê os teus acusadores? E ela respondeu: não estão aqui, pois eu também não te acuso. Vá e não peques mais. E ela foi embora. E há uma coisa que é que alguns começaram a tentar associar a figura desta mulher com a figura de Madalena. Só que não há nada que registre isso. Provavelmente Maria de Magdala seja a irmã de Marta e a irmã de Lázaro. Tá? Outros tentaram identificar a Maria Madalena com a mulher que lavou os pés de Jesus com perfume, com um bálsamo, caríssimo perfume, e enxugou com os cabelos, na casa de um homem que disse: poxa, se ele soubesse que esta mulher aí, quem é ela, uma pecadora. Aí Jesus vai dizer: eu cheguei na tua casa, então não me lavastes os pés. E essa mulher lavou-me os pés com as suas lágrimas. Eu entrei na tua casa e tu não jogaste perfume sobre a minha cabeça. E esta mulher gastou o que ela tinha para comprar o perfume e colocou-me nos pés. Por isso eu te digo, ela lhe vai dizer, os teus pecados estão perdoados. E a mulher vai embora. Veja, as cenas que Jesus aparece muitas vezes, Jesus dá muita importância à figura feminina. Existiam muitas mulheres acompanhando Jesus, coisa que naquela época não era admissível. Então você está ligando a história. Por que os gnósticos dizem que o Cristo veio exatamente resgatar a Sofia? Né? Então o que é que o Cristo fez? Ele pegou a Sofia, tá? Ele desce ao mundo, e aí ele leva a Sofia, resgata a Sofia e coloca ela no paraíso. Ela não está nem no mundo da matéria e nem no mundo fractal ou pleromático. Ela está nessa região aqui. Tá? Ok? Certo? Então você está entendendo por que é que Jesus insistia em frases de perdão, de perdoar, de dizer para as pessoas, tá? Por quê? Porque não nos evangelhos canônicos, mas nos evangelhos gnósticos, ele veio revelar a verdade sobre o mundo
sobre quem era o Deus do Antigo Testamento, o Jeová, o Yaldabaoth, o Demiurgo. E por isso ele foi morto. Tá? Mataram a Jesus exatamente porque ele insistiu em desmascarar a Matrix, o simulador. Tá? Jesus, ele era uma emanação do Cristo. Como uma emanação, ele foi colocado no seio de Maria. Não houve cópula nenhuma com nada. Sim, alguns podem até dizer, será que não aconteceu com Maria o que aconteceu com as outras mulheres, que os seres celestiais possuíram mulheres? Não teria Gabriel sido um ser que veio para colocar em Maria o sêmen do Cristo, o sêmen para gerar Jesus, o Emanuel? E aí o Cristo, a consciência Cristo, né, ocupar o corpo de Jesus, certo? Então, por isso, a Sofia também será chamada muitas vezes de pronikos, né? Essa palavra aqui, ó. Certo? Pronikos, que quer dizer lascívia. Quer dizer, ela desce, né, ao mundo, tá? Porque sentiu um desejo desordenado e acabou vindo, tá, e criando toda a matéria. Então, importante notar isso, tá? E aí ainda diz aqui, ó, a favor da explicação de Epifânio está o fato de muitos dos mitos cosmogônicos gnósticos, aqui, ok? Tá? Imagens de paixão sexual são constantemente introduzidas. Parece que no todo provável que proneicos, tá, deve ser entendido mesmo no sentido de prósperas, que tem como um de seu significado precoce, tá, com relação a atos sexuais. Tá? Acabei de falar agora. Tá? E é possível que o nome indique as tentativas de Sofia de atrair a fagulha da luz divina dos poderes cósmicos inferiores. Tá? No relato de Epifânio, a alusão à atração pelo ato sexual que está envolvido no nome se torna mais proeminente. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Que é exatamente o que a gente está falando. Tá? A Sofia é chamada de proneikos porque ela sentiu desejos sexuais. Então, não estamos falando de seres extrafísicos, extra não sei o que, seres dimensionais, essa invenção toda. Né? Porque todas as vezes que essas pessoas surgem com essas conversas, elas acabam empurrando esses seres para o lugar onde eles querem estar exatamente. Que é estar num lugar superior aos humanos. Então há um problema aí. Então quando você começa a dizer que os arcontes, os Elohim, os Anunnaki, papapá,
Eles são seres que não sei o que tem mais, tem tem muito isso, muito aquilo. Você está colocando eles aonde eles acham que exatamente eles devem ser colocados. Tá? Então, esses seres eram tão materiais quanto os humanos. Né? Então, você vai entender os evangelhos quando você compreende por que é que Jesus veio à Terra. Ele veio à Terra primeiro resgatar, tá, a Sofia. O Cristo veio à Terra atrás da Sofia. Depois levou a Sofia. Né? Colocou no paraíso. Mas também ele veio buscar a Sofia que está dentro de nós. Ora, a pessoa disse para mim, mas se a Sofia foi tão desequilibrada desse sentido, então ela não é a sabedoria. Não, não tem nada a ver. Me desculpa. Você pode ser muito sábio, mas não significa que você não vá cometer erros. Você pode ter muito conhecimento, entendimento, mas você cometerá erros do mesmo jeito. Ok? Então a Sofia, ela cometeu erros e quem... Vamos olhar, né? Depois fazendo uma relação do mito gnóstico da Sofia com outros mitos, você vai ver que a Sofia vai receber outros nomes em outros mitos. Né? Então, é preciso que a gente tenha sempre o bom senso, a racionalidade, evitar misticismo, evitar esoterismo e evitar espiritualismo, teosofismo para interpretar essas coisas. Primeiro, você não pode cair no campo de que tudo é figurativo. E depois você não pode cair no outro extremo, que é dizer que tudo isso era puramente coisas materiais, a que eles estavam contando uma história humana. Então você tem que estar dentro de um equilíbrio, porque senão você vai perder o foco da questão. Tá? Outro detalhe sobre a Sofia é isso aqui, ó. Tá? Por que ela é chamada de Arcamote? Tem se debatido o nome Arcamote, tá? Em grego, tá aqui ó, a palavra grega, né? Deriva originalmente do hebreu Rockman. Em hebraico está aqui, né? Certo? Em aramaico era chamada de Hakmut, ou significa aquela que dá a luz. Significa mãe. A forma siríaca, tá, da frase, tá, que é Hakmut, tá, foi utilizada por Baldessanes, já na forma grega, é encontrada apenas entre os valentinianos, que utilizaram esse termo Arcamote. O nome provavelmente deriva da mais antiga forma de gnose siríaca. Tá? Ok? Então, que é Arcamote? Aquela que dá a luz. Né? Aquela que possui a luz. A mãe. Tá?
Então eu dei um salto para cá para você entender um pouquinho sobre o mito da Sofia, porque senão as pessoas ficam completamente perdidas. Quase todos os sistemas gnósticos, tá, do tipo siríaco, tá, ou egípcio, ensinaram que o universo iniciou com um original impenetrável ou incognoscível, Deus chamado de Pai, tá? Ele vai ser chamado de Pai ou Bitos ou Mônada, tá? Por moinomos, monóimos, tá? Que é o aqui, ok? Certo? Aqui, ó. Ele também pode ser equiparado ao conceito de logos, porque ele também pode ser chamado de primeiro logos, segundo logos, terceiro logos, quarto logos, como nós temos falado aqui. Em termos estoicos, esotéricos ou teosóficos, assim como, tá? Eu já falei aqui também, ó, o Ain Sof da Cabala, tá? O Brahma do hinduísmo, ok? Tá? O Brahma aqui do hinduísmo, ó. Ok? Desse começo unitário, o Uno emanou éons, adicionais, em pares e seres progressivamente menores em sequência. Tá? Então, olha, aqui, isso é muito importante, ó. Menores em sequência. Por quê? É por isso que quando eu falei a vocês que quando você faz uma árvore genealógica, você está bem aqui. Você se originou de tudo isso aqui, ó. Então você está muito distante, tá? Daquilo que poderia ser o gene mais original dos seus antepassados. À medida que os aeons foram surgindo, eles foram perdendo em certo grau, tá? É como assim, né? Eles foram se afastando, e foram se distanciando do centro. Qual centro? O centro pleromático, aonde está o Bitos, aonde está a Sija, aonde está o Logos. Por isso, Sofia não deixa de ser deusa, porque ela é um éon, mas ela está muito distante das outras deidades primordiais. Correto? Então, vamos lá. Em conjunto com a fonte que os emanou, eles formam o pleroma. Quer dizer, o que é o pleroma? Pleroma é o conjunto dos seres divinos. E aí você vai encontrar no Evangelho o texto dizendo assim: nele habita toda a plenitude da divindade. Quer dizer, em Cristo habita todo o plerô. Tá? Quer dizer, o pleroma é a totalidade de Deus. Então ele sai da unidade para a pluralidade. Portanto, ele se torna a totalidade. Tá? Ele se torna o pleroma. Tá? Totalidade de Deus que, portanto, não deve ser entendido como algo distinto do divino, ok? Mas abstrações simbólicas da natureza divina. A transição do material, tá? Do imaterial para o material,
tá? Do mundo noumenal ao mundo sensível foi causada por uma falha, ou paixão ou pecado em um dos aeões. Então tá aqui, ó. Ok? Em um dos aeões. Na maior parte das versões do mitos gnósticos, Sofia é a Sofia que traz a instabilidade ao pleroma e que, por sua vez, provoca a criação da matéria. Assim, uma visão positiva ou negativa do mundo depende em grande medida das interpretações das ações de Sofia na mitologia. É exatamente isso. Quer dizer, você vai entender o que ela fez foi mal ou ruim de acordo com como você interpretar essa mitologia. Que aí é o que está acontecendo com algumas pessoas. As pessoas dizem, bem, mas se ela é a deusa da sabedoria, ela fez um monte de burrada. Oh, meu querido, primeiro, esses seres, pode acreditar, eles talvez sejam bem semelhantes aos humanos, né? Eu tenho que tomar um pouquinho de água. Eles têm que ser, eles como os humanos, né, são capazes de cometer falha. Aí você pode dizer o seguinte, é exatamente a falha de Sofia cria a matéria, mas ao mesmo tempo, quando o Demiurgo eles criam essa matrix, né, de uma certa forma, a Sofia também colapsou o tempo e espaço. Então a relação dela com o caos gera a matéria e a antimatéria. Então o mito da Sofia não é que seja uma mentira. É a interpretação que os gnósticos faziam das histórias que estavam contando. Eles estavam mostrando que esse Deus lá do Antigo Testamento não era Deus coisíssima nenhuma. Ele era fruto de uma lascívia. Ele era fruto de uma desordem, de um desequilíbrio. Ok? Que por sua vez, assim a visão positiva ou negativa depende da grande medida das interpretações das ações da Sofia na mitologia. De acordo com alguns textos, a crise ocorreu como resultado de Sofia ter tentado emanar, olha só, Sofia tentado emanar sem sua sigia, quer dizer, sem sua sigia, que é sem a sua contraparte. Em outra tradição, ela tentou quebrar, olha aqui, ó, a barreira entre ela e o impenetrável Bitos. Então tem duas versões. Uma, ela tentou emanar, criar, gerar, sem a contraparte dela. E a outra foi que ela tentou quebrar a barreira entre ela e o impenetrável Bitos. Ela queria conhecer o pai. Mas esse desejo de conhecer o pai não era um desejo normal. Após cair cataclismicamente do pleroma, o medo e a angústia de Sofia por ter perdido sua vida, assim como perdido sua luz, a luz do Uno, deixou-a confusa e com saudade
incontrolável. Por causa dela, a matéria Hiller, olha aqui, ó, não é a physis, é a Hiller, tá? E a alma, a psique, se originaram. Acidentalmente foram criados. Acidentalmente, olha aqui a palavra, acidental, tá? A criação do demiurgo, também chamado de Aldabaoth, filho do caos, também foi um erro ocorrido durante este exílio. O demiurgo prossegue a criação do mundo físico que vivemos, ignorante da existência de Sofia, que ainda assim consegue infundir alguma fagulha espiritual, tá, na criação dele. Foi o que ela conseguiu fazer. Em Pistia Sofia, Cristo é enviado pelo Uno para trazer Sofia de volta à totalidade, ao pleroma. Ele habilita a ver novamente a luz, dando-lhe conhecimento do Espírito. Cristo então enviado à Terra, na forma de um homem, Jesus, para dar aos homens a gnose necessária para libertarem-se do mundo físico e retornarem para o mundo espiritual. Para os gnósticos, o drama da redenção de Sofia através de Cristo, ou o Logos, é o drama central do universo. Ok? Qual é o drama central do universo? É a gente chegar ao conhecimento, à gnose. É comer da árvore do conhecimento. É tomar a pílula que no filme Matrix é dado, a pílula azul ou a pílula vermelha. Você escolhe onde você quer estar. Entenderam? Muito bem. Voltemos aqui a Sofia. Aqui, muito bem. Aqui é o mito, ó. Alienada por sua própria culpa do seu lar celestial, as almas afundaram neste mundo inferior sem perder completamente as lembranças do estado anterior e cheias de desejo pela herança perdida. Estas almas caídas ainda estão lutando para cima. Desta forma, o mito da queda de Sofia pode ser considerado como tendo um significado típico. O destino da mãe foi considerado como o protótipo do que se repete na história de todas as almas individuais que, sendo de origem pneumática celestial, caíram do mundo superior da luz, seu lar, e caíram sob o domínio dos poderes malignos, dos quais eles devem suportar uma longa série de sofrimentos até que o seu retorno ao mundo superior lhe seja concedido mais uma vez. Mas enquanto, de acordo com a filosofia platônica, as almas decaídas ainda mantêm uma lembrança do seu lar perdido, essa noção foi preservada de outra forma. Nos círculos gnósticos foi ensinado que as almas dos pneumáticos, tendo perdido a lembrança da sua derivação celestial, precisavam se tornar novamente participantes da gnose ou conhecimento da sua própria essência pneumática. Então, quer dizer, o mito da Sofia significa, qual é o significado para nós, para a sua vida? Significa que Cristo não veio aqui na Terra com o salvacionismo do basta ter fé, é pela fé e pela graça e tudo, ou então pelas obras, pelos méritos.
Não. Jesus disse que a salvação é pelo conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por quê? Porque a verdade é o oposto da ignorância. Enquanto nós estivermos confinados nesse mundo, tá? Na Matrix, e não conseguimos ultrapassar o limite da roda de Sansara, que é essa, o Ouroboros, ele é, ou Leviatã, é o símbolo da cobra que morde o próprio rabo, portanto entende-se a eternidade, né? O ciclo eterno, tá? Enquanto as almas, os espíritos, as centelhas divinas, né, não fazerem essa ultrapassagem para cá, e isso aqui não vai acontecer de qualquer forma. Isso acontece pela gnose, pela iluminação, pelo processo em que nós, pelo caminho da lógica, do raciocínio, tá? Da razão, nós então descobrimos o caminho de volta, porque Cristo veio fazer isso, né? Ele veio ensinar o caminho do retorno. Ele não vai salvar você, é você que vai se salvar. Quando você descobrir que dentro de você está a centelha divina que a Sofia fez adentrar dentro de nós, mesmo usando o demiurgo para isso. Então, portanto, nós estamos aí vendo essa belíssima história da Sofia e dizendo, a Sofia está lá no oitavo céu, na oitava esfera, no paraíso, conjuntamente com quem? Com Cristo, que voltou para Urano. Urano é a dimensão do Pai, porque a palavra Urano, para céu, entendeu? Equivale a Urano, que era exatamente o pai dos deuses. E Jesus falava, né? Eu e o Pai somos um. Ele falava do Beatles, do propator, do Pai. Nós precisamos entender que nós não podemos definir o inefável quando o inefável não pode ser discernido. Mas nós podemos entender o que de fato é esses seres. E o que de fato esses seres representam. E por que outros seres orgânicos foram criados e esses seres parecem não serem seres com algum grau de espiritualidade. Os arcontes, por exemplo, né, os Elohim, Anunnaki, enfim, são seres que a única coisa que sabe fazer é escravizar a Terra, escravizar seres humanos, roubar energia, prender as almas, os espíritos humanos na roda de Sansara e etc., da reencarnação, mais reencarnação e assim por diante. Então, quando uma pessoa sai daqui da Terra e ele consegue ascender e passar pelas esferas e ele chega lá no paraíso,
ele encontra exatamente quem está lá, a Sofia. O caminho de lá para frente, a pessoa vai ter que se desenvolver, perder vários elementos do seu corpo moroncial para continuar essa caminhada para ir para o centro do pleroma. E aí, de fato, conhecer lá o bitos, a plenitude. Né? Porque nós também fazemos parte dessa plenitude divina. Porque nós temos Deus dentro de nós. Tá bom? Até o próximo vídeo, ok?